capítulo de número 26. Aleluia. Todos acharam? Concordam com a gente? Aleluia. Amém? Maravilha. Vou estar lendo para não perdermos tempo. Aleluia. Hosana nas alturas. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus, Gênesis 26, versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Amém? Na palavra de Deus, logo de imediato nós percebemos que o propósito central do Senhor é nos conceder uma nova oportunidade de salvação, uma nova oportunidade de vida. Aleluia. Deus, Ele cria o mundo e tudo que nele tem, mas vem o pecado, aleluia, e traz imperfeição aquilo que era perfeito, né? Mas o Senhor, com sua misericórdia, Ele envia seu Filho àquela cruz do Calvário para nos dar uma nova oportunidade, para morrer pela sua vida, para morrer pela minha vida. Talvez algumas vezes você pode pensar que você está de pé porque você tem, aleluia, uma boa saúde. Talvez você pode pensar que você está vivo por algo do acaso, aleluia, mas você está vivo, você está de pé, você tem saúde, é porque Deus tem te sustentado, é porque Deus tem te ajudado, Deus tem te dado força para romper. E nós vamos acompanhar no texto, na Bíblia, diversos exemplos, aleluia, do que é servir a Deus, do que é andar com sinceridade diante da presença de Deus. Nós começamos a olhar alguns homens de Deus, aleluia, nós podemos aplicar à nossa vida bons conselhos, aleluia, boas condutas, aleluia. Podemos falar aqui, aleluia, para citar o apóstolo Paulo, que era perseguidor, que era alguém que se levantava contra o servo de Deus, mas a partir do momento que teve um verdadeiro encontro com Deus, teve a vida transformada, aleluia, teve a vida mudada, porque não tem como alguém ter um encontro com Deus e continuar da mesma forma, aleluia, não tem como alguém ter um encontro com Deus e viver do jeito que quer, viver da forma que quer. Você pode até vir como você está, Deus, Ele te recebe, mas o segredo é mudar, o segredo é mudar de caminho. Então o apóstolo Paulo, ele deixou um bom exemplo do que é servir ao Senhor. Aleluia. Podemos citar também Jó, de bom exemplo, um homem que, aleluia, teve sua vida marcada por causa de processos difíceis, aleluia, em sua caminhada, em sua trajetória, mas que foi fiel ao Senhor. Aleluia. Quando todos viraram as costas para Jó, quando todos disseram que ele não ia conseguir, mas tinha um Deus do lado de Jó dizendo: Jó, aleluia, eu estou contigo. Jó, foi eu que permiti tudo. Jó, aleluia, somente não desiste. Jó não desistiu. Aleluia. Sendo que nós vamos observar, nós encontramos também maus exemplos, né, irmãos? Aleluia. Podemos falar sobre Sansão. Aleluia, o homem que foi chamado por Deus, separado para o nazireado, aleluia, era separado por uma grande responsabilidade de livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus, aleluia, mas nós vamos observar que tinha tudo para dar certo, mas por causa das suas atitudes acabou dando errado. Aleluia, por causa da sua conduta, por causa do seu querer, acabou as coisas dando errado, porque, irmãos, com Deus não tem meio termo, não tem jeitinho para chegar no céu, não tem esse negócio de estar na igreja, aleluia, adorando, e lá fora está desonrando a Deus. Não tem esse negócio de entrar por essas portas, aleluia, dizer que é crente, se lá fora não tem atitude de crente, se lá fora, aleluia, não faz as coisas como crente, se lá fora não serve, aleluia, as pessoas como servo do Senhor deve servir. E Sansão, Deus deixou um mau exemplo porque ele queria se casar, ele, aleluia, seguiu aquilo que era bom diante dos seus olhos, aleluia. Mas nós vamos observar, dando continuidade na vida de Isaac, diante desses exemplos, que ele também foi um bom exemplo para a nossa vida. Não tem como falar de Isaac sem falar um pouco de Abraão, seu pai. Nós conhecemos o exemplo que foi Abraão, um homem, aleluia, ele certa feita o Senhor
Ele chama, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Imediatamente ele deixa tudo, ele larga tudo e fala: eu quero servir esse Deus, eu quero estar diante desse Deus. E então obedece a palavra do Senhor. E Abraão teve uma trajetória abençoada, aleluia. Passou por alguns processos, sim. Quem que não passa processo? Aleluia. Quem que não passa por experiências? Quem que às vezes não passa por algumas situações adversas na sua caminhada, assim como foi na vida de Abraão? Períodos em que Deus prova a nossa fé, período em que Deus prova a nossa vida, prova a nossa índole, prova a nossa capacidade, aleluia. E nós precisamos entender esse processo. Tem pessoas que não entendem o processo, tem pessoas que não respeitam o processo de Deus, aleluia, querem tudo de uma hora para outra, passa uma vida toda pecando, uma vida toda de pecado, e quando se converte, quer que no mesmo ano Deus honra, quer que Deus exalta, quer que Deus transforma, aleluia, quando na verdade Deus está preparando o processo, aleluia, quando na verdade Deus está preparando para um processo, aleluia, para a pessoa passar por alguma experiência com Deus, porque, aleluia, as coisas de Deus não acontecem na vida de ninguém de qualquer maneira, aleluia. Para com esse negócio de deixar que você vai viver de qualquer maneira na casa de Deus e as promessas vão se cumprir. É mentira. Aleluia. Promessa para quem obedece, promessa para quem fala a verdade, aleluia. Promessa para quem honra a Deus, promessa para quem anda em sinceridade, promessa, aleluia, para quem anda em retidão diante da presença do Senhor. E nós vamos observar que Abraão, ele morre, e agora Isaac, ele assume a responsabilidade, porque se nós observarmos no Antigo Testamento, era de costume, o pai morre e logicamente o seu filho, ele assume o reinado e dá continuidade àquilo que seu pai começou a fazer. Aleluia. Então Isaac, ele assume o reinado e o povo, ele assume a responsabilidade. E a Bíblia vai me chamar a atenção que ele começa então a passar por alguns processos de experiência na sua vida, mas no capítulo de número 26, aleluia, eu acredito que se encontra a maior experiência até aquele momento da vida de Isaac. O que aconteceu? Isaac, ele passa agora, começa a passar por um período difícil na sua vida, um período difícil na sua caminhada. E nós vamos observar a palavra e vamos entender que da mesma forma que a fome chegou nos dias de Abraão, a fome também chega agora no dia de Isaac. O processo que Abraão tinha passado lá atrás, agora Isaac também vai passar. Aleluia. Processo da fome, processo da dificuldade, processo, aleluia, eu acredito também no mundo espiritual. Então Isaac, ele passando por essa situação, diz a Bíblia que Isaac foi-se até Abimeleque, o homem que era o rei dos filisteus, aleluia, que ficava em Gerar. Isaac, então ele vai ter com aquele homem, mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos observar que o próprio Deus, ele aparece para Isaac e desperta Isaac, aleluia, dizendo: Isaac, olha, eu sei que a fome está grande, a Bíblia não diz dessa forma, mas eu estou aqui conjecturando. Deus, ele aparece para Isaac e diz para Isaac: Isaac, não desça ao Egito. Aleluia, eu acredito que Deus, ele chama Isaac e fala: Isaac, a luta está grande. Aleluia, Isaac, o povo está com fome sim, talvez esteja com sede sim, mas eu quero te dar um conselho, Isaac: não desças ao Egito. Aleluia, Isaac, aleluia, a dificuldade está grande, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Aleluia, fica onde eu te posicionar, fica onde eu te colocar. Aqui o Senhor já deixa uma lição para mim, para a sua vida nessa noite. Aleluia, existem pessoas que estão buscando ao Senhor e quando as coisas apertam, ela quer voltar para o Egito, ela quer voltar a fazer tudo o que ela fazia antes, achando que, aleluia, o Egito é a solução na sua vida, achando que voltar atrás, aleluia, vai ser solução para os seus problemas, solução da sua casa. E Deus está te dizendo nessa noite: para de me buscar com as coisas do Egito dentro do coração. Aleluia, para de achar que lá no Egito vai ter solução para a tua vida. Aleluia, para de achar que lá no Egito vai ter solução para o seu problema. Para de achar que lá no Egito vai ter solução para a sua casa. Aleluia, mas eu quero servir ao Senhor. Aleluia, eu tenho no culto de domingo a domingo, eu vou na escola dominical. Aleluia, tudo bem que você faz isso, amém, é bênção. Mas quando chega diante da prova, você permanece fiel, ou você tenta voltar para o Egito, você permanece honrando ao Senhor, ou você pensa em tomar atitudes carnais que você não pode tomar. E Deus, ele chama Isaac e fala: olha, está nas suas mãos, a atitude é sua, mas eu quero te dizer: quer ter uma vida abençoada? Não desce para o Egito. Eita! Não volta atrás. Aleluia, porque enquanto o povo está achando que o deserto é lugar de matar, Deus está dizendo: calma, que o deserto é lugar de dar vida.
E quando o povo está achando que aquela fome estava acontecendo na vida deles para os fazer parar, Deus está dizendo: eu respeito o processo. Eu respeito a minha vontade. E nós observamos na casa do Senhor que existem pessoas fazendo campanha de oração, fazendo campanha de libertação, para Deus tirar, aleluia, ela de algo que foi o próprio Deus que colocou para te preparar. Aleluia. Existe um processo que Deus te coloca para te preparar para grandes coisas e você não entende e fala: Deus, eu não estou aguentando, Deus, eu não vou conseguir. As pessoas estão dizendo que eu não vou chegar, as pessoas estão dizendo que eu não vou aguentar. Tem alguém apontando para o meu ministério dizendo que não vai dar certo, que a minha família, aleluia, é frustrada, que meu casamento é frustrado. Mas Deus está aqui nessa noite para dizer: respeita o processo, a sua família é bênção, a sua casa é bênção, aleluia, o seu ministério é bênção, aleluia, tem grandes coisas a fazer na sua vida, mas também eu faço a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Aleluia. Então Isaac, dando continuidade, depois que ele recebe o Senhor dizendo: não desças ao Egito e habita na terra que eu te disser, o Senhor ainda continua palestrando com ele, dizendo: peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Aleluia. Você pode observar uma coisa, irmãos: o seu destino está nas suas mãos. Aleluia. A sua vitória só depende de você. A sua bênção só depende de você, não depende do pastor. O pastor pode orar por você, o pastor pode profetizar, mas a atitude de ser honroso, de ser ter uma vida honrada diante de Deus está nas suas mãos. Aleluia. Mas sabe qual é o segredo que o Senhor nos fala nessa noite? Aleluia. Peregrina na terra que eu te disser. Aleluia. Que eu serei contigo, eu te abençoarei. Eu creio. O segredo é ficar onde Deus colocou. O segredo, aleluia, é parar, aleluia, de conversa fiada, achar que sabe muito, achar que é dono de tudo, achar, aleluia, que tem razão de tudo, achar que é melhor que todo mundo, achar, aleluia, que está no controle de tudo, que é você que sabe, que é você que manda, que é você que faz o que não vai entender. Para desse negócio, quem sabe é Deus, a obra de Deus, aleluia, quem realiza é Deus, quem faz o milagre é Deus, aleluia, quem abre porta onde não tem porta é Deus, aleluia, quem faz o paralítico andar é Deus. Mas hoje no nosso meio existem pessoas querendo ser mais que Deus. Aleluia. Se acha valente e distorce aquilo que Deus fala. Não, aleluia, eu vou buscar a presença do Senhor. Mas se mexer comigo já era. Aleluia, se pisar no meu carro já era. Aleluia, se me incomodar já era. Irmãos, a gente tem problema com o domínio próprio. Ser valente é você seguir em frente sem desistir. Ser valente é alguém falar mal de você, você fazer o bem. Aleluia, ser valente é você ser odiado, mas você amar o próximo. Aleluia, ser valente é você receber o mal. Aleluia, continuar dando, aleluia, exemplo de servo do Senhor. E as pessoas estão confundindo o meio negócio. Aleluia, porque querem tudo para hoje, querem tudo para ontem, quando Deus está dizendo: ei, peregrino na terra que eu te disser. Habita onde o que eu te disser. Então Isaac, irmãos, ele obedece à voz do Senhor. E diz a Bíblia que ele então permanece naquele lugar, mas ele passa por alguns processos difíceis de provação. Chegou um período de tempo em que ele estava prosperando muito. A sua riqueza estava aumentando. Coisa boa, Senhor. Aleluia, a sua riqueza estava se multiplicando porque Deus o abençoava. É bem verdade que quando a gente se coloca onde Deus quer, Deus abençoa. Quando a gente faz a vontade de Deus, Ele tem compromisso com nós. Aleluia, Deus não tem compromisso com o bagunceiro, com quem vive do jeito que quer. Mas com quem ele obedece, Deus ele tem compromisso, Deus ele honra. Então Deus honrava Isaac. Chegou um período de tempo, aleluia, que ele foi necessário se afastar daquele lugar. Aleluia. Ele foi necessário se retirar da onde ele se encontrava. E agora ele começa a passar por uma experiência difícil na sua vida. Ele começa a passar por um processo, irmãos, de aleluia, em que Deus ele trouxe uma grande experiência para a vida de Isaac. Isaac vai habitar no vale de Gerar. Aleluia. Ele vai habitar naquele lugar juntamente com o seu gado, com o seu povo. E a Bíblia vem dizendo que naquele lugar estavam localizados, estavam ali encontrados os poços que os servos do pai de Isaac, Abraão, tinha cavado. Sendo que os filisteus, por se passarem muito tempo, ali ser terra dos filisteus,
os filisteus eles entulharam aqueles poços. Aleluia, que Abraão, há muito tempo atrás, ele tinha cavado. Isaac agora se encontra naquele lugar. Isaac agora se encontra naquele vale. Aleluia, diz a Bíblia que Isaac começa a habitar naquele lugar. Então eles começam a procurar recursos para manter, aleluia, a vida do povo, para manter-se no dia a dia, para manter-se, aleluia, dando continuidade naquilo que Deus ele tinha a fazer, aleluia, na vida do povo. Isaac agora ele está diante do vale de Gerar, e ele agora se encontra diante dos poços de águas vivas, aleluia, que seu pai tinha cavado, aleluia. E diz a Bíblia que Isaac agora ele chama, louvado seja o nome do Senhor ali, o seu exército. Eu acredito que ele chama alguns soldados, eu acredito que ele chama alguns homens de confiança para que, para desenturar aqueles poços, e começa a dizer: olha, esse poço aqui ele tem águas vivas, esse poço aqui ele vai sair alguma coisa boa desse poço, só que tem um porém, ele está entulhado. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos dar as nossas mãos, aleluia, desentulhar esse poço, aleluia. E Isaac, juntamente com os seus soldados, eles começam a desentulhar o primeiro poço. Aí eles começam a trabalhar. Aí eu fui estudar mais um pouco e eu pude observar alguns estudos que aproximadamente 2 dias e 3 dias para eles conseguirem desentulhar um poço. Aleluia, quando era entulhado, aleluia, amém, irmãos? E diz a Bíblia que eles começaram a desentulhar aquele poço, e quando eles conseguiram chegar no final daquele poço, eles acharam águas vivas. Olha que alegria, irmãos, olha que regozijo, que bênção. Só que aconteceu, porém, algo inesperado. Aleluia, quando eles chegam no final do poço, e quando eles começam a ver que tinha águas vivas, aleluia, os filisteus se levantam contra, dizendo: olha, Isaac, aqui a terra é nossa, aqui, aleluia, é nosso povo que mora, então essa água é nossa. Vocês passaram 2 dias cavando, mas essa água é nossa. E diz a Bíblia que Isaac agora, ele pega e coloca o nome do primeiro poço, Ezequiel, que quer dizer contenda, porque contenderam contra Isaac, tomando a água que Isaac tinha achado. Aleluia. Isaac então, pois bem, nós cavamos o primeiro poço, achamos águas vivas, porfiaram, contenderam. Amém, vamos dar continuidade, não vamos parar, vamos cavar outro poço. Isaac agora mais uma vez repete o processo. Repete o processo de cavar os poços, e diz a Bíblia que agora eles mais uma vez, conforme no primeiro, tiveram sucesso na parte de achar águas vivas, na parte de ter sucesso naquilo que eles trabalhavam, de passar alguns dias zelando, fazendo melhor, de dando as mãos para trabalhar. Porque, irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui para trazer algo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quando o povo dá as mãos, as coisas acontecem. Quando o povo viu no coração de trabalhar, não deu para diabo, não deu para a multidão. Aí ele pode se levantar contra, mas vai ter 2 trabalhos. Ele vai se levantar e o outro vai cair, porque quando o povo dá as mãos, o povo aí se inclina no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Não adianta se levantar. A presença de Deus, a palavra de Deus, o melhor de Deus é o que prevalece. Então os soldados estavam ali, eles cavaram o segundo poço. Eu imagino que eles chamam Isaac e falam: Isaac, aleluia, contenderam lá no primeiro, mas aqui, aleluia, Deus abençoou, nós achamos água viva de novo. Só que diz a Bíblia que mais uma vez vieram os filisteus, que provam, irmãos, e disseram para ele: olha, Isaac, esse poço também é nosso, essa água também é nossa. Você sabe o que é, irmãos? Você trabalhar, você dar o seu melhor, você se dedicar, e vir alguém apontar o dedo na sua cara e dizer que não vai dar certo, dizer que você não vai chegar, aleluia, dizer que seus planos serão frustrados, porque as pessoas hoje em dia, sim, elas não precisam de motivo para falar de nós, elas falam sem motivo. Às vezes não quer nada com Deus, às vezes não quer buscar a Deus, não quer ter compromisso com Deus, mas se você errar, aí é crente, aleluia, ele faz mentira, ele está se escondendo, aleluia, isso aí é balela, isso aí é conversa fiada. Mas Deus está dizendo: foi uma vez do errado, tente outra vez, aleluia, tentou a segunda vez do errado, mas tenta de novo, eu estou contigo, eu vou te ajudar, aleluia, eu vou te dar o caminho, eu vou te dar a direção, eu vou te honrar. E foi assim na vida de Isaac. E Isaac então coloca o nome do segundo poço, Sitna, que quer dizer oposição. Contenderam, se opuseram nos 2 poços que Isaac cavou com seus soldados. Mas Isaac foi persistente. E é aqui que eu quero deixar uma reflexão para a minha vida e para a sua vida nesta noite.
persistentes, perseverantes, seguir em frente. São atributos que o servo de Deus precisa para ter uma vida honrosa, para ter uma vida, aleluia, que as pessoas vão olhar lá fora e vão dizer: ele é crente de verdade. Aleluia, é dar testemunho, não com o microfone, não pregando somente com o aparelho sonoro, mas pregando com a nossa vida. Pregar com o microfone todo mundo prega, dentro da igreja todo mundo prega. O mistério é pregar a Deus lá fora com a nossa vida. Aleluia, pregar a Deus lá fora com as nossas atitudes, com a nossa conduta. Prega ele, Jesus. E Isaac, então, ele parte para o terceiro poço, irmãos. E diz a Bíblia que eles começam a trabalhar da mesma forma que eles trabalhavam no primeiro. Olha só, eles começaram a trabalhar no terceiro poço da mesma forma que eles trabalharam no primeiro. Se levantaram contra, se opuseram, mas o que Deus tem para mim é maior. Aleluia. Pegaram meio as nossas águas vivas. Aleluia. Tentaram tirar aquilo que nós temos de melhor. Aleluia. Mas nessa luz Deus está dizendo: o seu melhor é Deus. Para de olhar para as lutas. Para de olhar para quem te aponta e diz que você não vai conseguir, pelo amor de Deus. Aleluia. Para de olhar para as provações do dia a dia e começa a focar no alvo que é Jesus. Aleluia. Começa a determinar: Senhor, aleluia, eu quero estar todos os dias diante da sua presença com sinceridade. Aleluia, com o coração quebrantado, assim como Isaac. E eles começaram a trabalhar. E no versículo 22, onde nós lemos, diz assim: e partiu dali Isaac e cavou outro poço. Olha a diferença. Só que dessa vez não porfiaram sobre ele. Não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Reobote quer dizer lugar de prosperidade. Reobote, aleluia, quer dizer lugar de crescimento. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando o adversário perde na sua vida? É quando ele se levanta 1, 2, 3, 4, 5 vezes para te fazer derrubar e te fazer cair, mas você permanece fiel. Talvez os filhos dele disseram assim: agora nós acabamos com Isaac, agora já era, agora ele não vai acabar mais poço nenhum, porque essa terra aqui é nossa. Mas Isaac falou: eles se levantaram, não tem problema, o Deus que nós servimos está no controle de tudo. Aleluia, o caminho vai chegar, o caminho vai acontecer. Aleluia, eu vim aqui para te dizer nessa noite: o que é seu vai chegar. Amém, o que é seu vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. O que é seu, o Senhor, ele vai derramar sobre a sua vida, mas o segredo é você fazer aquilo que Deus quer. O segredo é você fazer aquilo que Deus te ordena, ter a presença de Deus na sua vida. Aleluia, ter a presença de Deus na sua casa, ter a presença de Deus na sua família. Sabe por quê? Porque é a presença de Deus que vai te fazer chegar longe. É a presença de Deus que vai te fazer alcançar. Certa feita, louvado seja o nome do Senhor, a arca da aliança estava na casa, aleluia, de Abinadab, servo do Senhor. Aleluia, 20 anos na presença de Deus, a arca da aliança estava ali, mas Abinadab não cuidava da arca, não cuidava. Aleluia, deixou um cantinho largado. Logo a arca, irmãos, que representava a presença de Deus. Abinadab foi um servo do Senhor. Abinadab era alguém que conhecia a palavra de Deus, deixando a arca, deixando a presença de lado por causa de outras coisas. Aleluia, quantas pessoas no nosso meio, deixando a presença de Deus de lado por causa de um monte de coisa. Aleluia, por causa de galera, por causa da atitude terrena. Aleluia, por causa da atitude de agora, da atitude que o adversário, aleluia, tem tomado, aleluia, no seu coração, e ela tem feito desonrar a presença do Senhor. Mas quando a arca da aliança vai para a casa de Obed-Edom, 3 meses, Obed-Edom não servia a Deus, não andava na presença do Senhor, mas teve porém, quando a arca da aliança foi colocada na casa deles, eles falaram: poxa, a arca da aliança é coisa séria. Coisa boa, Jesus. A presença de Deus é coisa séria, então eu tenho que cuidar. Eu tenho que zelar. Aleluia, no meu dia a dia, aonde o pastor não está vendo, aonde ninguém está, é aí que eu tenho que zelar. Então, irmãos, o que vai te fazer descer é a presença de Deus. E diz a Bíblia que Isaac, então aqueles soldados começaram a se alegrar e colocaram o nome daquele lugar Reobote. Aleluia, que quer dizer lugar de prosperidade. Maravilha! Eu quero deixar esse conselho para a nossa vida nessa noite. Não vamos desistir por causa de qualquer coisa. Vamos acreditar no Deus que nós servimos. Aleluia, vamos confiar no Deus que nós servimos, porque Deus não te chamou, irmãos, para viver de qualquer maneira.
Deus não te chamou para viver uma vida errante, uma vida, aleluia, somente de aparência, uma vida somente, aleluia, de teoria. Deus te chamou para viver uma vida de prática. Deus te chamou para viver uma vida, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero servir esse Deus que ela serve, eu quero servir esse Deus que ele serve. Poxa, ele fazia isso no mundo, ele fazia, acontecia. Ele fumava maconha, mas não fuma mais. Ele bebia, mas não bebe mais. Ele falava mal das pessoas, mas não fala mais. Ele falava palavrão, não fala mais. Aleluia, ou seja, as pessoas reconheceram que Deus entrou na sua vida. Aleluia, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você é. Aleluia, porque para Deus o ser é melhor do que ter. Tem muitas pessoas querendo ter muitas coisas, mas não são aquilo que precisam ser. Aleluia, porque o importante não é ter, o importante é ser. Aleluia, não adianta eu ter carteirinha de obreiro se eu não sou obreiro de verdade. Aleluia, não adianta eu ter roupa de crente se lá fora eu não sou crente de verdade. Então o Senhor, Ele me chama para um compromisso. Deus, Ele fala com Isaac: olha, não temas, porque eu sou contigo. Aleluia, você for fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Você perseverou quando ninguém acreditava, quando ninguém, aleluia, acreditava em você. Aleluia, você perseverou. Então nessa noite eu vou te honrar. Deus fala contigo, eu vou te honrar. Cadê você? Aleluia, que acredita que Deus vai te honrar. Aleluia, que nesta noite o Senhor possa, aleluia, visitar a tua casa, visitar a tua família. Aleluia, profetizo que o rebote de Deus, o rebote de Deus chegue nessa noite na tua vida. Aleluia, que o rebote de Deus chegue na tua casa. Sabe de uma coisa, mas quando eu me converti ao Senhor, aleluia, o Senhor me tirou de uma vida de criminalidade. Aleluia, naquele bairro não eu corria sofrendo. Aleluia, sendo escravizado por tráfico. Quando eu levantei a minha mão, aleluia, eu saí de casa com a minha roupa no corpo. E Deus me deu uma família, Deus me deu uma casa. Aleluia, Deus me deu filhos, Deus me deu trabalho abençoado. Porque o que Deus tem para a nossa vida não é qualquer coisa, não é esmola. Aleluia, o que Deus tem para a nossa vida não é mendigaria. O que Deus tem para a nossa vida é milagre, é promessa, é exaltação. Aleluia, coisas que o ser humano não acredita. Você vai ficar reconhecido não por aquilo que você era, mas você vai ficar reconhecido por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Não era ele, não era ela, que há alguns tempos estava na prova, na dificuldade, agora está estranho. Está estranho não, foi Deus que exaltou. Passou na prova muito tempo, mas adorando, Deus honrou. Aleluia, amém? Que Deus possa te abençoar. Se eu continuar, vai ser algo da minha carne. Eu já entreguei o que Deus colocou no meu coração de entregar. Seja abençoado nessa noite. Se você não serve o Senhor, está aqui a oportunidade. Aleluia, mas faça como, aleluia, as letras do louvor. Uma vez, outra vez, vá em frente, tente um pouco mais. Que Deus, Ele é fiel para te honrar. Amém? Obrigado pela oportunidade que Deus me deu. Aleluia. Amém?